Por acaso tem dia que você vai dormir com a sensação estranha de vazio? Como se tivesse vivido, mas não vivido de verdade? Você trabalhou, estudou, conversou com pessoas, mas mesmo assim sente que falta algo. Esse algo você não sabe o que é, mas ele aperta o peito. É como se fosse uma falta de você mesmo, talvez. Como se você não tivesse se expressado. Como se o mundo não tivesse te ouvido. Como se você tivesse preso dentro de você mesmo. Eu comecei a perceber que muitas vezes o que faltava nesses dias é a arte. É falta de desenhar, no meu caso. É falta de colocar no papel o que eu não consigo expressar em palavras. Porque desenhar não é só um passatempo. Às vezes é uma necessidade da nossa alma. E hoje eu quero te mostrar por que a gente precisa se expressar. Porque desenhar, no caso do meu canal que é desenho, né? Mas desenhar pode ser a única forma de preencher esse buraco invisível que a rotina deixa na gente. E não sou só eu dizendo isso. É a ciência, a psicologia e o instinto humano. Tudo meio que chega nessa conclusão. Se você tem arte dentro de você e não coloca ela pra fora, você pode até acabar adoecendo. Resumindo, é como se desenhar não fosse uma escolha. A arte, ela está no nosso instinto de certa forma. Desde os tempos das cavernas, o ser humano usa o desenho como forma de se entender, de se comunicar. Antes mesmo de escrever, a gente já desenhava. A imagem foi uma das nossas primeiras linguagens. E ela continua viva dentro de nós, do nosso ser, dos Homo sapiens que somos nós. E com esse pensamento em mente, foi feito um estudo lá na Universidade de Oregon, em 2007. Pesquisadores estudaram com mais de 120 crianças entre 4 e 7 anos. E descobriram que as crianças expressavam emoções mais profundas nos desenhos do que nas falas. Muitas revelavam medo, tristeza ou afeto com cores e formas que não conseguiam expressar com palavras. Os psicólogos que analisaram os desenhos, mesmo sem saber o que as crianças viveram, conseguiam identificar com precisão as emoções envolvidas naquele desenho, sabe? O que a criança estava sentindo. Um exemplo aqui é que uma criança dizia, tô bem, lá, pequenininha. Mas desenhava uma figura sozinha no canto escuro da folha sobre nuvens pesadas e pretas. Acho que deu para entender o ponto desse estudo. A conclusão é basicamente que desenhar é uma linguagem emocional primitiva, que ela faz parte do ser humano. E isso continua com a gente, ele não vai desaparecer só com a gente ficando adulto. Ela ainda faz parte da gente, a gente precisa fazer isso. Isso vai chegar em outro ponto, que não se expressar te adoece. Nós, adultos, com a rotina estressante que a gente tem, a gente praticamente nunca tem espaço para se ouvir mesmo. A gente acaba reprimindo todas essas nossas formas de se expressar, tanto faz com desenho, com música, dança, qualquer coisa. Mas o corpo da gente sente isso quando você se cala por tempo demais. E seguindo essa linha de pensamento, em 2006, o American Journal of Public Health, eita nomezinho bom, ele publicou uma revisão de mais de 100 estudos sobre arte e saúde mental, mostrando que praticar arte, qualquer tipo de arte por 45 minutos já causa uma queda significativa no cortisol. Ou seja, cortisol é o hormônio do estresse. É uma coisa muito importante. Isso independe de técnica, habilidade ou idade, tá? É só se expressar, não importa como. Quer dizer, não vai cometer um crime aí, né? Mas tem que se expressar. E dentre esses 100 estudos, muitas pessoas relataram melhora no humor, alívio emocional e até menos dor física, cara. O nosso emocional afeta o nosso corpo todo. E se expressar ativa áreas cerebrais ligadas ao prazer, à recompensa, à autorreflexão, como o córtex pré-frontal ventromedial. Eita, é muito difícil. Córtex pré-frontal ventromedial. Resumindo aqui, a resposta que está no Google, que ele é crucial para a tomada de decisões, o córtex pré-frontal, né? E a regulação emocional, a cognição social e a avaliação de valor. Resumindo, desenhar, que é o caso do meu canal, né? Mesmo que de forma simples, jogada mesmo, sem técnica nenhuma, não é só emocional, é físico também, é neurológico, é vital pra gente. A gente tem a obrigação de fazer isso pra gente mesmo. Basicamente, você tem que pensar que o papel é o lugar mais livre que existe. A única pessoa que pode colocar restrição, julgar e tudo mais é você mesmo. Mas aí entra num ponto de outro vídeo que vai sair logo mais aqui no canal. Se inscreve aí que eu tô voltando com tudo, gente. Se inscreve. Além de tutoriais, vão ter reflexões aqui no canal sobre desenhar. Tem que pensar assim, quando você vai desenhar no papel ou qualquer lugar que seja, a gente meio que foge do mundo. Você tá se colocando pra fora pra se entender a você mesmo. É como se o papel fosse o único lugar do mundo onde tudo que eu sou, ou nós somos, no caso,
é bem-vindo. E você não pode colocar uma trava em você mesmo nesse quesito. Senão você vai acabar se sentindo mal. E olha outro estudo aqui. Um estudo do neurocientista Semir Zeki, University College, London College. Esse cara aqui, o Semir Zeki, é um cara que estudava muito a parte artística com a neurológica da gente. Ele queria entender por que a gente faz arte. Ele basicamente, e fazendo exames de ressonância magnética funcional, ele descobriu que desenhar ativa o córtex orbitofrontal medial, que é outra área do cérebro ligada ao prazer intenso, autenticidade emocional, reconhecimento de identidade e liberdade psíquica. E essa área é a mesma área que ativa quando ouvimos uma música ou nos apaixonamos. Quando você desenha com verdade, assim, sem cobrança de você mesmo, só desenhando, jogando desenho fora, seu cérebro responde com alívio e prazer. É quase como se você estivesse massageando seu cérebro. Às vezes, o desenho não tem forma, não tem sentido. É um rosto derretido, é um animal com 3 olhos, é uma sala submersa, sei lá. Não precisa fazer sentido. Mas mesmo assim você sente que precisa desenhar aquilo, sabe? Você só vai e vai saindo. E é engraçado que eu vejo os desenhos de quando eu era mais novo, lá adolescente, que são uns negócios muito loucos assim, que não fazia sentido, eu dava risada dizendo aquilo. Mas eu sinto tanta falta porque praticamente não faço mais aquilo. E eu quero voltar até a minha criatividade retardada, sabe? E pra conseguir isso, eu acho que eu tenho só que me soltar. Carl Gustav Jung, que é o fundador da psicologia analítica, uma coisa bem famosa, acho que até você conhece, ele dizia que o inconsciente fala por símbolos, ou seja, desenho. Quando você só desenha coisas estranhas, sem significado, só vai, deixa a onda aí, é isso aí, você tá ouvindo a parte profunda de você mesmo. Às vezes, externalizando o caos interno. E isso meio que é uma forma de cura pra gente mesmo. E aí vem o que aconteceu comigo, que me fez chegar nessa conclusão, mais ou menos, e fui atrás de assuntos que eu coloquei aqui no vídeo. E quando você para de desenhar? Por exemplo, eu já parei de desenhar várias vezes. Agora eu tava parado de desenhar há meses, há uns 3 meses sem parar pra desenhar nada. E aos poucos eu fui me sentindo meio mal, sabe? E assim, eu tava com uma rotina boa, fazendo exercício, comendo direito, fazendo tudo certinho. Mas eu ainda me sentia mal. E eu ficava, por que caralho? Eu sentia que faltava alguma coisa nos meus dias. E eu acho que vocês já sabem o que faltava, não é mesmo? E foi dessa pesquisa que saiu todo esse vídeo aqui, que é o estudo do Art Therapy Journal, lá de 2010. Que a falta de expressão criativa, ele gera ansiedade, tristeza recorrente, redução de autoestima, insônia, que eu tava com insônia pra caralho, a dificuldade de foco e irritabilidade. É como se esse rio, que sou eu, estivesse secando. Como se algo tivesse meio que me sufocando devagarzinho, sabe? Me oprimindo. E essa opressão era de mim mesmo, em mim mesmo. Eu cheguei à conclusão que desenhar, no meu caso que eu desenho, né? Se for músico, faça música, se for dançarino, dance, se gosta de fazer Lego, faz Lego. Mas que desenhar é uma forma de regular o caos. Porque o caos que a gente tem dentro da gente nunca vai deixar de existir. Mas a gente tem que saber lidar com ele, conviver com ele, pra gente viver em harmonia. E eu tava fora de harmonia, tava desincronizado. O caos tava tomando conta, porque eu não tava deixando ele se expressar, ele tava ficando puto, o caos dentro de mim. E pra você que viu até aqui, você não precisa desenhar bonito, você precisa só desenhar verdadeiro. Tem gente que diz, mas eu não sei desenhar. Foda-se, meu, foda-se. Não é esse o ponto aqui desse vídeo. Você só precisa se expressar, botar pra fora. Porque basicamente o nosso cérebro responde à intenção, o fazer, não à estética, não nesse caso pelo menos. Porque assim, arte não se resume à beleza. É mais sobre alívio, sobre expressão, sobre soltar o que tá preso dentro da gente, assim, sabe? Se for num caderno velho, num guardanapo, num papel, num pedaço de... inclusive meu filho, ele tem 1 ano e meio. Ele pega o giz e sai desenhando um monte de coisa na parede e fica feliz pra caramba. É isso, gente. Desenhe, desabafe, desafogue, meu. Se o seu dia acabou e você sente que faltou algo, talvez seja isso que esteja faltando em você. Preste atenção em você mesmo. Talvez tenha faltado você no seu dia. Você está entendendo? E assim, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, que ninguém valorize, não é pra ninguém a mais a não ser você. Você é o foco aqui desse vídeo. Então, continue desenhando, a sua alma precisa disso.